quero chamar os nossos pastores para subir aqui. Pastora Wanda, você fica aí, você fica aí quietinha ainda. Pastor Gelson e Pastor Júnior, cadê vocês? Nós vamos fazer diferente um pouco do que a gente está acostumado, não é? Uma ministração tradicional. A gente vai ter um bate-papo aqui, hoje é Dia dos Pais. Oi, não tem pai nessa igreja, gente? Hoje é seu dia, pai. Uhul! Hoje é Dia dos Pais, logo, logo nós vamos ter o concurso. Ai, eu vou ganhar esse concurso, vocês vão ver. Logo, logo a gente vai ter o concurso. Ai, o meu sogro tá aí, meu sogro tá aí, tá, perdi. E o meu pai, pode ir agora, você pode subir. É só para fazer graça, gente, só para fazer graça. Meu pai, ele nem sabia disso aqui, né? Meu pai, meu pastor, meu boss, essa poltrona sua de chefe aí, pode ser. O trono papal, pode sentar aí. Nós vamos falar um pouco hoje, e eu tenho certeza que tudo que nós vamos falar, o teu coração será mexido, o Senhor vai avivar o teu espírito nessa manhã. Eu creio, então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar por esse momento. Pai, nós pedimos a tua direção, que o teu Espírito Santo nos conduza àquilo que o Senhor deseja falar para a tua igreja nessa manhã. É um dia especial, um dia comemorativo, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E hoje nós vamos falar um pouco da tua paternidade. O nosso Pai que está nos céus, nós vamos falar um pouco do Senhor. E quando nós falarmos que o teu Espírito Santo aviva o nosso espírito, aviva os nossos corações nessa manhã, que nós possamos sair deste lugar transformados pelo teu toque, renovados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Então vamos lá, nós vamos falar um pouco da paternidade de Deus. Deixa eu pôr. Ai, gente, vocês estão muito chique, né? Meu Deus. Quem está sem microfone? Opa. O meu é humildinho. Ele Olha, tem até taça, viu? Pode beber, viu, gente? Tem nada demais aí, não. É só uma aguinha. Açúcar. A minha tem açúcar, com certeza. A minha água tem açúcar. Então, vamos lá. A pastora vai começar a falar um pouco de alguns atributos do nosso Pai Celestial. Bom dia. Paz seja com você, amém? O atributo que eu quero falar nesta manhã sobre o nosso Pai é um atributo de renovação. Eu quero falar sobre um Deus que renova. Nós temos um Pai que Ele simplesmente renova as nossas vidas. Nós temos que acreditar nesse Pai que nós temos, que sempre vai nos renovar. Eu quero colocar o versículo de Isaías 40, 31, mas eu quero começar a partir do 27 até o 31, e a gente vai falar sobre essa renovação desse Pai. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças. Ele renova os cansados. Enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Aqueles que confiam nesse Pai, Ele recebe novas forças. Eu quero perguntar para você hoje: você tem confiado nesse Pai, que é poderoso para renovar as suas forças? Voam nas alturas como águias, correm e não perdem suas forças, andam e não se cansam. Veja como nós temos um Deus que renova.
Aqui ele diz que, em uma outra versão, que ele dá força àqueles que estão cansados, dá força àqueles que não têm nenhum vigor. Ou seja, as pessoas que muitas vezes estão desanimadas, desistindo, ele pega essas pessoas e ele traz um novo ânimo para elas. Esse é o nosso Pai. É Ele que tem esse poder de renovar as nossas vidas. Perceba aqui que nesses versículos que nós lemos, fala que até o jovem perde o vigor. Quantos jovens nós temos aqui, além de mim? Sabia que eu também perco o vigor? Dá uma viradinha pro ladinho aí e fala assim, você também perde o vigor? Não? Perde sim. Tem hora que a gente fica cansado, né? A gente perde até o fôlego. Na versão A Mensagem, fala assim que o nosso Deus, ele nem para respirar, ele nem perde o fôlego. Que gostoso, né? Saber que nós temos esse Deus que ele nem perde o fôlego. Então nós podemos correr para esse Pai. Nós podemos saber que quando nós assim esperamos nele, né? Aqui fala de esperar nele. Porque se a gente está esperando alguma coisa de alguém, logo a gente cansa, não é verdade? Se você esperar, de repente, alguma coisa de uma pessoa, ela pode se cansar, você pode se cansar. Mas aqui está dizendo assim, aqueles que esperam nesse Deus, renovarão as suas forças. Então é nele que você precisa esperar e saber que ele é o Deus de renovação. Ele é um Pai que renova. E tem uma coisa aqui, ele renova as misericórdias dele sobre nós. Lá em Lamentações, no capítulo 22, no versículo... que eu esqueci agora. Lamentações, acho que está lá em cima, né? Que eu mandei. Lamentações fala assim que o Senhor, ele renova as suas misericórdias sobre nós a cada manhã. A cada manhã ela se torna nova. Ele vem e renova. Você perdeu ontem, de repente, alguma coisa? Hoje ela se renovou. Você perdeu, de repente, a fé ontem? Hoje ela se renova. Você perdeu o amor, de repente? Hoje ele se renova. Entenda que o ontem já foi e o hoje ele renovou sobre nós as misericórdias dele. Olha que Deus bom. Olha que Deus maravilhoso. E a gente às vezes fica olhando o que ficou para trás, mas ele se tornou novo hoje de manhã. E o que significa misericórdia? Eu quero que você entenda que misericórdia significa não aplicar um castigo merecido a alguém. Ser misericordioso, misericórdia significa não aplicar um castigo merecido a alguém. Nós merecíamos ser castigados, sabia? Eu e você, pelo nosso pecado, nós merecíamos ser castigados por causa do nosso pecado. Porém, ele não atribuiu esse merecimento para nós. Porque tem gente que fala assim, eu não mereço isso. Eu não mereço tal coisa. O que é que nós merecíamos? De verdade, nós merecíamos ser castigados. Nós merecíamos o castigo. Porém, a misericórdia dele não atribuiu esse castigo para nós. Ele renovou essa misericórdia e nos amou. E uma coisa que nós estamos, hoje a gente está falando sobre a cara do Pai, né? A cara do Pai. E nós, na verdade, precisamos buscar isso desse Pai, que é renovador de forças, renovador de coragem, renovador de ânimo, renovador de fé, renovador de amor. Ele renova tudo dentro de nós. E também ele renova as misericórdias. Então, eu preciso entender que eu preciso buscar essa cara desse Pai. Eu tenho que parecer com esse Pai. Você tem se parecido com esse Pai? Você tem colocado o seu coração diante dele e dito, Pai, me renova porque eu quero ser igual ao Senhor? Renova a fé do meu coração porque eu estou perdendo? Renova o amor que eu tenho porque eu estou perdendo?
Então eu me coloco diante desse Pai e Ele vem e renova sobre mim esse amor. E eu começo a me parecer com este Pai de novo. Porque às vezes eu perdi. Então eu passo a aparecer de novo com esse Pai. E o último versículo que eu quero colocar aqui nessa minha fala, né, nessa minha palavra, é um versículo de Lucas 6,36 diz assim: sejam misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso com você. Seja misericordioso, como esse Pai, Ele é misericordioso com você. Sabe? Olha para esse Pai e veja como Ele é misericordioso. E quanto a nós? Nós estamos tendo a cara desse Pai? Nós estamos parecidos com esse Pai? Eu estou tendo misericórdia? Eu estou buscando dele essa misericórdia para ter misericórdia também? Então eu quero que a gente pense um pouquinho sobre esse Pai que renova as nossas forças, que nos dá ânimo para continuar. E além de tudo, esse último versículo, aliás, o versículo de Isaías, uma coisa tão boa, tão interessante que eu preciso guardar, é que eu me canso quando eu espero em pessoas. Eu fico cansada quando eu fico esperando em homens. Mas quando eu espero nele, eu renovo as minhas forças. E além de renovar as minhas forças, eu vou subir como asas, como de águias. Eu não somente vou caminhar, eu não somente vou correr, mas eu vou subir. Subir com asas, como de águia. Eu quero te perguntar agora, em quem você está esperando? Como estão as suas forças? Você está cansado? Está cansado de esperar em alguém? Está cansado de tanta desilusão? De tanta falta? Quem sabe você está esperando em pessoas? Quem sabe você está esperando em homens? Por isso que você está cansado. Mas olha para essa palavra. Renove as suas forças nele, nesse Pai maravilhoso que nos ama tanto. Amém? E tem um outro atributo que a gente vai estar falando também, né? Sim. Parabéns, seu tempo deu certinho. Aleluia! Ele renovou o meu tempo. Aleluia! Pastora falando. Eu vou falar agora sobre um pai que nos ama. Eu tenho certeza que o seu pai, ele te ama. Mas muitas vezes, o nosso pai terreno, ele não consegue demonstrar esse amor. Ele nos ama, mas a demonstração do amor, muitas vezes, por diversos fatores, deixa de aparecer para nós. Mas o nosso Pai Celestial, Ele nos amou tanto, e esse amor foi demonstrado. Como? João 3,16. Todo mundo conhece esse versículo. Como que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes nós ouvimos esse versículo, mas isso está tão normal. Você olha, você já ouviu falar que Jesus te ama, e você já disse para alguém que Jesus ama. Mas será que nós realmente entendemos esse amor? Hoje, a nossa sociedade, eu tenho falado isso nos jovens, sobre a nossa identidade em Deus. Os jovens, o aumento do suicídio tem aumentado depressão, tem aumentado ansiedade entre os jovens, não só entre os jovens, entre os mais velhos, isso tem aumentado cada dia mais. Por quê? Porque nós não entendemos o amor de Deus por nós. Se nós compreendêssemos esse amor na sua totalidade, a nossa sociedade não estaria desse jeito. E esse versículo, já às vezes é tão normal, João 3,16 todo mundo sabe decor, esse todo mundo sabe decor. Mas será que nós entendemos, e o desejo do meu coração é que você nessa manhã entenda o amor que o Pai Celestial tem pela sua vida. Como você é importante para o teu Pai Celestial. E na versão, a mensagem desse versículo diz assim, olha,
Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Olha, Deus amou tanto que Ele deu o seu único filho. Eu ainda não sou mãe, vocês são pais. Você teria coragem de dar ao seu filho? Nunca? Você teria coragem de me entregar? Às vezes, né? Toma, Senhor, leva. Brincadeira, nem tanto assim, né? Ajuda eu, Senhor. Você teria coragem de entregar sua filha? Você teria coragem de entregar os seus filhos? Por aqueles que você nem conhece, muito menos. E por aqueles que nem merecem? Muito Imagina menos. que até no dia do casamento foi difícil de entregar. Foi, é. Pode falar, seu microfone, pode. Se quiser falar, pode falar, tá bom? Ela deixa. Eu deixo. Olha só que incrível. Deus entregou o seu único filho por amor a você. Como se só existisse você na terra. Olha só, quem nesse lugar, aqui, entregaria o seu filho? Ninguém entregaria. Muito menos, como eu disse, por aqueles que não merecem e por aqueles que você nem conhece. Tem um vídeo, né? Muito famoso do trem, onde o pai, ele salva muitas pessoas e deixa o seu filho morrer para salvar as pessoas que ele nem conhece, que são pecadores, né? E esse vídeo, ele mostra o amor do Pai por nós. Será que você consegue compreender? Eu espero que o Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus invada o teu coração e que você saiba quem é você diante dos olhos do seu Pai Celestial. O Pai, outro ponto, o Pai nos deseja eternamente. Em Eclesiastes 3:11 ele diz que o Senhor mesmo colocou a eternidade dentro de nós. Agora pensa, nem eu me aguentaria eternamente. Nem eu. Que dirá meu marido? Vai lá uns 60 anos, uns 70, já fala, pelo amor de Deus, Deus leva logo, eu não aguento mais. Veja para você. Olha para quem está do teu lado, diz assim, Deus te quer eternamente. Será que você mesmo se aguenta eternamente? Deus é louco mesmo. Ele nos ama mesmo. Você, eu, chato do jeito que eu sou. Ranzinza, nem tô velha ainda, já sou ranzinza. Imagina quando ficar velha. Chato do jeito que você é chato também. Você pensa que sou eu, você também é. E mulher ainda? TPM? Ah, meu filho. Fala, Deus. Epa, não é só as mulheres Jesus, não, os homens revela, também Senhor. são chatos. Também. Homem tem TPM, gente. Tô descobrindo isso. Tem. E nem tem TPM. Tem. E é pior do que eu. Rapaz do céu. É só você casar, meu irmão. Vai, casa. Não, meu marido é lindo, gente. Ele até comprou um esmalte pra mim ontem. Olha que lindo. Eu pensei em falar uma besteira, mas eu vou ficar quieto. Tá bom, então fica. Então fica. Mas olha só, o Deus, o nosso Pai, Ele nos deseja para sempre. Ele deseja a sua vida pela eternidade. Isso não é incrível? Nós somos a família do Pai. E nós somos a herança do Pai. Você, bate no peito. Eu sou a herança do Pai. Eu sou aquele que Ele vai entregar ao Filho. Olha só, o que é herança? É algo que nós recebemos de alguém, ou do nosso pai, ou de alguém que deixa alguma herança, algo aqui na terra, para um filho ou para um ente querido. Quando nós reconhecemos a nossa posição como filhos e herdeiros, nós devemos entender isso na perspectiva espiritual. Lá em Romanos 8,17 diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro? Herdar junto. Simples assim.
Olha só, você vai herdar tudo que é do filho. Você vai herdar tudo, não é? Tudo. É material, espiritual, o reino do Pai será dividido não. Será também entregue a nós. Olha só, a mesma proporção compartilhado. A mesma proporção que Jesus tem quanto à herança, você também tem. Uau! Você é muito especial para o teu Pai. Tanto, lá em Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Além de herdarmos o reino do Pai, nós herdaremos um corpo que também é o corpo glorioso do Filho. Você tem a mesma importância para Deus que Jesus tem. Isso não pode ficar despercebido por você. Eu tenho dito isso para os jovens. Você é tão especial para Deus que Ele entregou o próprio Filho para morrer por você. E o mais louco, sem você nem merecer. E se fosse preciso, Ele faria de novo. Pela sua vida. Mas tem um porém. Nem todos são filhos de Deus. Não é verdade? Nem todos são. Por quê? Vou mostrar para você. O que diz lá em João 1,11. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem em seu nome. E eu convido você hoje mesmo, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus. E ter essa herança que o Pai tem reservado para você na sua totalidade. Nem todos são filhos de Deus. Você precisa crer no teu coração e aceitar que você é filho de Deus. E ter tudo que o Pai tem para o Filho, Jesus, como herança para você disponível. Isso é fascinante. E o mais incrível de tudo, eu falei isso nos jovens semana retrasada. E eu queria só fazer uma encenação. Eita, meu tempo passou, Senhor. Tá bom, então eu vou mais um pouquinho. Eu quero fazer uma encenação que eu fiz no culto de jovens aqui para vocês. Eu queria um bebê. Olha só, o que é mais incrível de tudo. Olha, você vai representar Jesus. Ah, vem aqui. Já que ela só fica no seu colo. E você... Por que vocês tudo ficaram de pé? Ah, eu mudei? Ah, desculpa. E você é Deus. A sua importância é tão grande para o Pai, que esse é você, tá bom? Ah, sem chorar. Esse é você. Você é o presente que o Pai dá para o Filho e o Filho dá para o Pai. Agora você entrega ela para ele. Não funcionou. Não. Olha só, mas muitas vezes nós não queremos, né? O colo do Pai. Ela só quer a mãe, meu Deus. Tá bom. Nós rejeitamos às vezes o colo do Pai, né? Obrigada, meu bem. Não funcionou. Mas assim, olha. Você é o presente que o Pai dá para o Filho e o Filho dá para o Pai. E o Pai dá para o Filho e o Filho dá para o Pai e o Pai dá para o Filho. Jesus fala assim, você, Senhor, olha aqui, é o teu filho. Toma, Jesus, toma, Deus. E o Pai fala assim, não, ele é o seu presente. Não, ele é o seu presente, Pai. Não, ele é o seu presente, filho. Você é o presente que o Pai dá para o Filho e o Filho dá para o Pai.
Você quer mais do que isso e menos do que isso, não aceite. Essa é a tua verdadeira identidade. É assim que o Pai te vê. Ele vê beleza ao invés de cinzas. Ele vê beleza em você. Mesmo com todos os meus erros, sim, Ele te ama. Mas Ele não deixa você como você está. Eu quero que você pense sobre isso. Fala assim, eu sou o presente que o Pai dá para o Filho e o Filho dá para o Pai. Amém? Amém. Estourou meu tempo. Aleluia. Baixou, Olha, pegou o nossa, tempo. uma Ela pegou o característica. tempo da pastora Wanda, por isso. Unção Usou o tempo de da mãe. pastora Wanda. Usei o tempo dela. Ok. Bom, acho que é tudo que a gente está falando aqui hoje de manhã, acho que está tudo linkado, uma coisa na outra, automaticamente acabou sendo tudo linkado, né? Sobre o renovo, sobre o amor de Deus. Eu vou falar sobre o perdão. E a gente tem uma ideia muito distorcida da palavra perdão. Na verdade, o significado da palavra perdão, do original da Bíblia, ela quer dizer assim, viu? Não é esquecer, que a gente acha que perdoar, quem perdoa esquece. A gente não esquece. Mas o que a Bíblia quer dizer com o perdão é deixe, abandone. Ou seja, se alguém te fez algo, não é que você deixe a pessoa, para que você abandone a pessoa, mas aquilo que te causa dor é para que você esqueça de alguma forma aquilo e tire isso da sua vida. A pastora Wanda ia falar sobre o perdão e eu pedi para ela para falar sobre o perdão, porque falar do perdão de Deus, e quando a gente vai falar de perdão, a Bíblia tem diversos versículos sobre o perdão, mas uma passagem que é conhecida de todo mundo é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele expressa a maior verdade das nossas vidas. Todo mundo aqui sabe a oração do Pai Nosso? A gente vai orar assim: Deus, perdoa os nossos pecados ou devedores ou as ofensas, como assim nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E aí assim, se nós não cumprirmos isso, é para você entender só assim, se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Se eu não libero o perdão, Deus não libera o perdão para mim. E eu escolhi falar do perdão porque assim, tem-se uma imagem, principalmente, vamos falar, dos pastores titulares, e até às vezes dos seus auxiliares, que eles são os caras que não erram, que não falham e que não precisam de cuidados, que não precisam de carinho, ou precisam de ombro. Todas as necessidades que você tem para a sua vida, como ser humano, em relação ao próximo, ter com você, os pastores não são diferentes. E aí o grande problema é que assim, nós usamos muito facilmente a boca para acusar, e pouco para poder perdoar. É muito mais fácil eu encontrar um erro no pastor Fábio, do que parar na frente do espelho e falar assim, viu, eu estou errado nisso, aquilo, nisso, e eu preciso mudar isso. Quando eu decidi falar do perdão, a passagem que mais me vem à cabeça, eu estive há um mês atrás, eu estive ministrando ali em Nova Veneza, na igreja do pastor João Borim, Nova Odessa, na igreja do pastor João Borim, para um culto de jovens, e o tema era sobre o perdão, e eu usei a passagem que acho que mais me identifico com ela, que é o filho pródigo, dessa figura do pai e dessa figura do menino, do jovem, porque na verdade aquilo é uma parábola, aquilo não aconteceu. Jesus explicava aquilo para que o povo entendesse de uma forma melhor, mais simples, aquilo que ele estava querendo dizer. E quando eu falo do perdão, irmãos, eu falo assim, porque eu falhei na minha vida. É muito fácil eu sentar aqui em cima e talvez eu falar das falhas de alguém e falar assim, Deus perdoou. Mas eu vou falar da minha vida, porque assim, durante esses 50 anos de vida, esses 30 anos de casado, eu falhei muito na minha vida. Eu já errei bastante. Eu necessito todos os dias da graça e da misericórdia, do renovo e do amor de Deus na minha vida. E o que me faz estar aqui hoje,
ao lado do pastor Fábio, da pastora Wanda, desse ministério, é o perdão de Deus sobre a minha vida. É por causa dele que eu estou aqui. Eu tive o perdão da minha esposa, já tive o perdão da minha filha, das minhas filhas, já tive o perdão dos meus pais, eu já tive o perdão de muita gente, porque a gente é muito bom para pedir perdão para Deus. E a gente é muito falho para pedir perdão ao próximo quando a gente erra. Pedir perdão para Deus é fácil, porque a gente se dobra diante de Deus. Deus, me perdoa, eu falhei, eu errei. Mas e quando você falha com o próximo? E quando você fala com a sua esposa? E quando você fala com o seu filho? E quando você fala com o seu pai? Por que é mais difícil eu chegar à frente da minha filha, ou do meu pai, ou da minha esposa, que quer que seja, e falar assim, viu, eu falei aqui, me perdoa. Posso fazer um comentário? Claro. Pode. Que eu ia fazer um comentário. Toda vez, Eu estava escutando o pastor Tiago Brunet, e ele disse assim que isso é muito forte, mas é muito sério. Quando nós estamos aqui, louvando a Deus na igreja, levantando as nossas mãos, e temos algo com alguém, e não pedimos perdão para alguém, o nosso louvor, a nossa oração não está subindo diante de Deus. A Bíblia fala que se você for trazer a sua oferta, antes Deus de fazer isso, que você perdoe. Isso é muito sério. Ou seja, Deus não recebe. Ou seja, Deus não está ouvindo, né? Então, e a gente às vezes passa por cima de algumas coisas, irmãos. E assim, como eu disse, viu, nós aqui em cima não somos em nada diferente de vocês. Nós não somos. Quando a gente fala do filho pródigo, eu já vi muita gente falando, nossa, o moleque retardado, né, meu? Foi fazer isso com a grana que o pai deu. Ele nem tinha direito à herança, daquilo que a Flavia estava falando. Ele nem tinha direito à herança, mas o pai, mesmo assim, deu. De tanto ele pediu, o pai deu a herança, que não era para ser partilhada naquela hora, porque naquele tempo a herança só era depois que o pai morria. E hoje, herança tem outro significado, né? É aquilo que o morto deixa para os vivos se matarem. A herança hoje é isso, né? Aquilo que o morto deixa para os filhos se matarem. É mais ou menos isso a herança hoje. Mas quando aquele jovem, ele recebe, irmãos, é isso que a gente não entende. Quando aquele jovem recebe aquela quantidade, que eu não sei quanto era em dinheiro que ele recebeu, a parte da herança dele, mas era muito dinheiro. Não era pouco dinheiro. Eu ouvi o Luciano Subirá falando uma vez, que se a gente fosse calcular aquilo que ele recebeu para os dias de hoje, era quase R$1 milhão. Nos dias de hoje, a parte que ele tinha da fazenda e da herança. Aí assim, irmão, olha aqui para mim. Se caísse R$1 milhão no seu colo hoje, o que você ia fazer? Talvez a mesma coisa que o filho pródigo fez. Porque a Bíblia diz que ele gastou sem responsabilidade. Talvez se caísse R$1 milhão no seu colo hoje, você ia, vou trocar de carro, vou comprar um iPhone 18, nem sei se tem, mas tudo bem. Vou na loja de sapato, vou rasta. Pensa, irmã, você com R$1 milhão que caiu no seu colo, você numa loja de sapato. Fala sério, que estrago que você não ia fazer lá. Hein? Pensa nisso. O próprio homem, R$1 milhão. Qual concessionária que você vai, queridão? Porque a mulher é o sapato, o homem é o carro, né? Qual concessionária que você corre? E aí a gente fala assim, o moleque foi retardado. Ele não foi retardado, ele é como a gente. Aquilo que Jesus queria explicar para nós é que ele não é diferente da gente. Nós não somos diferentes daquele filho pródigo. Eu não sou diferente de você. E ninguém aqui em cima é diferente de você. Mas a coisa mais interessante dessa história toda é que quando eu falhei na minha vida, e aí é a parte que o pai, ele trata, porque o filho, quando ele reconhece o erro, ele reconhece a falha, o pecado, diz a Bíblia que ele pensa assim, vou voltar para a casa do meu pai. E o voltar não é fácil. O pedir perdão não é fácil. Eu já falei com ele, já tive que pedir perdão, mas assim, viu? Embaçado o negócio, hein, velho? Embaçado. Vou ter... Ele é o pastor. É assim que a gente pensa, né? Ele é o pastor, manda ele falar comigo. Ou então, para a esposa, né? Vou pedir perdão para a esposa. Não fui eu que errei. Ou então, ela vai vir. E aí fica aquele climinha, né? Quem vai primeiro? E o cri. E a Bíblia fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. E aquela história que a gente já sabe e a gente acaba não perdoando. E a história, só para eu poder não estourar meu tempo assim como a Flavi, eu só quero falar, o desfecho dessa história é que quando eu falhei, queridos, eu reconhecia o meu erro, o meu pecado, eu tive que ter
a coragem que o Espírito Santo me dava para poder dizer assim, viu, você falhou aqui, 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 vai lá e peça perdão por isso, por isso, por isso. É fácil? Não. Agora, a grande coisa louca dessa história é que não importa, isso é um pouco diferente dos homens, tá? Não importa o que você fez. A Bíblia diz que se você confessar o seu pecado a Ele, Ele te perdoa. E aí eu falo que é a diferença dos homens, porque a Bíblia diz que Deus, Ele apaga o que você fez. Essa é a diferença nossa. Na verdade, quando a tradução do grego quer dizer assim, viu, deleta, quer dizer assim, é assim como Deus faz comigo, eu te perdoo. Quando Deus me perdoa, Deus não acusa mais o meu pecado. Deus não joga mais na minha cara a minha falha. Deus não esfrega mais na minha cara o erro que eu cometi. Deus apaga. E é assim que nós devemos ser com o próximo. Assim que nós devemos ser com os filhos, com as suas esposas, com os seus maridos, com os seus pais e com todas as pessoas que te cercam. Irmão, pecou, ele errou contra você, esquece, apaga. É assim que Jesus e Deus nos trata. Você perdoa, não importa o que você fez. A partir de hoje, não mais você, mas é uma nova criatura. E eu apago o seu passado e te dou uma nova oportunidade de você viver na minha presença. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, que na verdade o perdão, o Tiago Brunet ministrou isso, a gente participou em uma das aulas. O perdão faz bem para mim. Você sabia disso? Quando você perdoa uma pessoa, você está, na verdade, se liberando. Que enquanto você não perdoa, você está com aquela pessoa presa com você. Então, você acorda de manhã, você lembra de quem? Do dito cujo. Que, na verdade, não é dito cujo, né? Não, porque o de cujos, né? É o morto. Na verdade, assim, quando eu perdoo uma pessoa, eu libero a minha vida. Porque eu deixo de carregar aquela pessoa junto comigo. Perdão é incrível por causa disso. Eu não ando mais com aquela pessoa presa em mim. Porque eu perdoei. Tchau, ela me prejudicou demais. Ok. Enquanto eu ficar carregando essa pessoa, e eu não perdoá-la, eu vou ficar carregando um peso desnecessário na minha vida. Então, e é aí que entra Deus, entra todo o princípio da vida cristã. Quando eu perdoo alguém, eu sou beneficiado. Porque eu libero aquela pessoa e libero a minha vida, principalmente. Então, o perdão é um negócio interessante. Falei pouco, hein? Lugarzinho para suar aqui em cima, né, rapaz? Jesus, que nervoso. E agora, o que eu falo? Não sobrou nada para falar? O último sofre. Não, estou brincando. Eu quero falar sobre um atributo moral e ético de Deus, que é a paternidade em si. Dentro da paternidade de Deus, e isso ele colocou dentro do homem, o sexo masculino, não do homem genérico, mas o sexo masculino, que é a bondade, o amor e a justiça dele, inseridos todos dentro da paternidade, e a paternidade inseridos dentro desses conceitos morais de Deus e éticos. Você que é pai e mãe, à noite quando o teu filho acorda, que você vai ao quarto para verificar como que ele está, o quarto escuro, qual a primeira coisa que você faz ao abrir a porta? Acende a luz. Você tem a obrigação de acender a luz, para quê? Para você olhar a imagem de alguém deitado, se está bem ou se está ruim. Vai ficar brava. Oi? Ela vai ficar brava. Se Vai, acender né? a luz e ela dormir, ela vai ficar brava. Também. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, não confundam a bondade de Deus com a benevolência de Deus, tá? A benevolência de Deus, não é uma palavra metafísica, que ela vai muito além de bondade. Eu estou apenas falando sobre bondade aqui. A bondade dele é tão grande, mas tão grande, que em Gênesis capítulo 1, diz assim, no princípio criou. Este no princípio criou é muito vago em nossa tradução. Você pega Bereshit bara, que significa no princípio criou, bara, o verbo criar, bara em hebraico, significa aquele que cria sem ter nada em mãos para criar, aquele que cria a partir do nada. Este é o verbo bara, o verbo criar em hebraico. E Deus chegou aqui no nosso quarto para nos verificar, porque Ele tinha já um conceito do ser humano
dentro dele. O projeto estava todo traçado. Quando vocês leem Gênesis capítulo 1 e 2, parece que a história se repete. Porém, no capítulo 1, Deus está projetando o homem e tirando um conselho entre eles, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no capítulo 2, ele coloca em prática o seu projeto. Então, dá-se a entender que existe uma repetição da criação, mas não é. No primeiro dia de criação, Deus fez a luz, porém, não é a luz do sol e lua, é uma luz invisível. Ou seja, esta luz é Ele próprio inserido dentro do quarto. A bondade dele esparramada em todos os cantos da terra. Jesus disse, onde duas ou mais pessoas se reunirem falando a respeito do meu nome, eu estou ali com elas. E isto é a luz criada no primeiro dia da criação. Talvez alguém vai assustar do que eu estou dizendo aqui, mas isso é a pura verdade. Essa luz você não enxerga. As pessoas que estudam a física astronômica chamam essa matéria de matéria escura, que é o oposto. Então ele acendeu a luz em um planetinha que ainda não era um planeta, ele era sem forma e vazio, um bloco de rocha mergulhado numa imensidão de águas. E Deus, na sua onipotência, na sua bondade, e dentro da bondade de Deus está o perdão de Deus, está o amor de Deus, está a misericórdia de Deus. A misericórdia significa renovar-se a cada dia. Aquele que cria, aquele que renova. E Deus, no bara de Deus, Ele estava recriando a sua própria misericórdia em favor de nós, dentro de sua paternidade. Deus então fabrica o homem no seu projeto, mas antes disso, Ele precisou preparar o quarto para o recém-nascido. E quantas pessoas, casais, que vão pensando numa criança, a primeira coisa, vamos montar o quarto da criança, vamos preparar o quarto. É lindo isso. A gente vai em casa de pessoas que existe uma gravidez ali, aquele casal grávido, a primeira coisa, vem ver o quarto, coisa mais linda, porque existe uma bondade do Pai. E Deus, em sua infinita bondade, Ele começou a projetar e preparar o nosso quarto para os recém-nascidos. Então Ele criou a lâmpada, vamos colocar assim, para Ele enxergar a pessoa. Isso fez então no primeiro dia. No segundo dia, Deus então pega e cria a nossa atmosfera com todas as suas camadas. Ele coloca aquela imensidão de água onde o Espírito pairava sobre ela. Ele pega essa camada de água, joga água para cima da atmosfera e água para baixo, e deixa um local vago, sem oxigênio, sem nada, e dá seu nome a isso de expansão. E essa expansão precisava ter algo ali dentro, que aquele ser que nasceria iria respirar todos os dias, chamado oxigênio, e todos os demais gases essenciais para a vida. Ele criou tudo dentro daquela expansão, que nós chamamos de atmosfera. Então ali surgiu o segundo dia. Aí vem o terceiro dia. Deus então, aquele bloco de pedras que estava mergulhado em águas ainda, Ele separa. Ele manda a parte seca se isolar em um canto e a outra parte líquida, a água, se isolar em outro canto. E formou então as bacias hidrográficas daquele bloco que muitos dão o nome de Pangeia, que não era divididos em continentes ainda. A nossa casa, o nosso lugarzinho para o recém-nascido está começando a se formar. Porém, não existia vida ali ainda. Aquele planeta, ele estava ainda correndo de um lado para o outro, sem saber onde ficar, como se fosse um meteoro vagando sem uma órbita própria. Ele ficava vagando para todos os lados. E é isso que o Espírito, então, ele pairava sobre a face do abismo. Deus, no quarto dia, então passou o terceiro dia, no quarto dia da formação do nosso quarto, Flaviane, Deus é tão incrível. Ele colocou então os luzeiros, o maior chamado Sol e o menor chamado Lua. O maior para tomar conta do dia, o menor para tomar conta da noite. Então Deus separou noite do dia. E Jesus Cristo um dia disse, trabalhem de dia, porque de noite ninguém consegue trabalhar. É incrível, a bondade de Deus dando para o homem que seria criado, seria formado, a condição de existência. Nesse quarto dia, então, Deus forma tempo e espaço.
A massa do Sol cria a gravidade e aquele planetinha que estava voando, vamos falar assim, vagando pelo espaço, diga-se de passagem, tá, vamos abrir um parênteses aqui, tudo já existia, tá? Porque o Bereshit foi milhões de anos antes, tudo já existia. Então Deus criou na espiral, em um braço da espiral chamado Via Láctea, colocou ali o Sol, com a distância do seu centro de 26 mil anos-luz, porque lá no centro existe o abismo que o Espírito Santo protegia a terra para não cair dentro, um buraco negro. Deus é incrível, o seu quarto teve que ficar protegido. Ele colocou o Sol, porque a gravidade do Sol puxar a terra, segurar a terra, e a terra então começou a rotacionar em roda do Sol, para criar as estações do ano, para que houvesse criação, para que houvesse vegetação, árvores conforme a sua espécie. E também a Terra ganhou um movimento de rotação, para que o seu centro, o seu núcleo, virasse uma massa muito quente, para criar polo negativo e polo positivo, para defendê-la de possíveis meteoros que podiam vir atingir a terra. Deus é incrível na sua sabedoria, na bondade dele. O que ele fez? Porque ele tinha um projeto de colocar o homem ali. Então Deus preparou tudo, e além de toda essa proteção que ele colocou no nosso quarto, ele colocou o nosso irmão chamado Júpiter, o gigantão, para nos defender de meteoros maiores ainda, porque ele defende. Deus é poderoso, só que a bondade de Deus tem um limite. Vai chegar o dia que Deus vai perder um pouco dessa bondade, e a terra, ela vai se curvar no seu eixo, vai sair fora da sua órbita, e será atingido por meteoros, e vai haver o quarto será quebrado, porque Deus tem que renovar, dentro da misericórdia dele, tem que renovar o quarto, porque a sua criatura, ela tem que subsistir. O homem, a criatura chamada homem, o filho dele, aquele filho que dá um para o outro. Linda. Isso então foi o quarto dia. Vem o quinto dia, Deus cria todos os seres aquáticos, ele cria tudo. Porém, ele cria uma coisa que está inserida no quinto dia de criação, que as pessoas não deduzem. Ele cria a alma. A alma é criada ali. Diz a Bíblia em Gênesis, no quinto dia e no sexto, o quinto dia, os seres viventes, em outras traduções, as almas viventes, os peixes, as baleias, os tubarões. No sexto dia, Deus faz então os animais domésticos, os animais selvagens, e coloca neles também a alma, aquela alma que foi criada no quinto dia. E no sexto dia, Deus então, ele não cria o homem, porque é filho dele, ele forma o homem. Dá licença um instantinho. Ele forma o homem. Eu creio que no conselho de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele pega, ele se abaixa ali. Ele começa a modular, ele começa a amassar, ele vai formando o homem, ele cria aquele lindo boneco, aquele boneco fica deitado ali. Aquele boneco já está com uma alma dentro dele, porém o boneco não tem a essência do que é Deus. Deus se abaixa mais ainda em suas narinas e assopra nas narinas daquele boneco que já tinha uma alma vivente, e dá uma porção dele próprio nas narinas daquele boneco chamado Adão. Agora eu pergunto, qual de nós pais que temos os nossos filhos, não damos uma porção de nós mesmos para eles? Aqui tem uma porção do pastor Fábio, a minha filha está lá atrás, lá tem a minha porção. Deus, na sua infinita misericórdia, então, ele preparou o nosso quarto, ele invadiu, e com isso aquele homem passou a pensar diferente, ele começou a ter consciência do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus pode fazer. Deus quer nos amar a cada dia mais. Aquela luz que ele acendeu para que ele nos olhasse, não bastou aquilo lá. Um dia, ele enviou o seu único filho, em João 3,16, a qual a Flaviana acabara de ler para nós.
E esse filho diz assim: eu sou a luz do mundo. Ele bateu no peito. Vocês estão lembrados que eu disse que lá em Gênesis, que aquela luz era o próprio Deus? Aí vem Jesus Cristo e diz: eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu. Que pai é este que entregou o seu único filho, a tua única luz? Que amor é este que nos ama de forma incondicional? Que amor é esse? Que amor é esse? Que a Flaviana perguntou a mim ainda há pouco: você teria coragem de entregar os teus filhos? Eu disse: não, em hipótese alguma. Que amor é esse? Talvez você está aqui nesta manhã simplesmente por causa de uma homenagem aos pais, mas talvez o seu coração esteja pesado nessa manhã como um pai aflito. Mas o amor de Deus quer te alcançar nessa manhã. A paternidade de Deus quer te alcançar nessa manhã e chamar você de filho. Eu encerro a minha fala dizendo a você: não perca tempo quando aquele Espírito assoprado em tuas narinas der vida para a tua alma. Porque Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A alma do homem está perdida. Então Deus nessa manhã quer entregar a você a paternidade dele através do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos escutar uma canção agora. Você mesmo sentado, gostaria que você fechasse os seus olhos aí por um instante. Nós vamos cantar uma canção que ela diz que o nosso Deus é um bom pai. Eu não sei a realidade que você tem dentro da sua casa. Eu não sei qual é a realidade que você tem do seu pai. Mas o Pai Celestial não é o mesmo que o seu pai terreno. O seu Pai Celestial, tudo que nós falamos aqui, Ele é infinito em amor, Ele é infinito em misericórdia, Ele é infinito em bondade. O nosso Pai é bom. E se você até linkar com o que o pastor Júnior falou, se você precisa perdoar o seu pai terreno, você pode fazer isso. Ainda há tempo para o seu Pai Celestial olhar para você e ouvir as suas orações. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós precisamos liberar algo na terra e será liberado nos céus. Se você liberar perdão na terra, o teu Pai Celestial vai liberar perdão nos céus. Você pode fechar os seus olhos e contemplar a beleza do teu Pai. Ele é bom, Ele é suficiente para você. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te alcança em misericórdia, Ele te criou. Todas as coisas foram criadas para você.